Marcos 6, do versículo 6 em diante, tá? Eu vou fazer a leitura aqui, se você puder aí nesse momento também na sua casa, ler esse texto com a gente, aí você vai ter que ler em uma outra ferramenta, né? Porque às vezes a gente lê na internet, mas não dá para ler no Instagram e participar do Instagram. Então você pode abrir aí uma Bíblia, enfim. Eu vou ler aqui então, tá bom, Sim, Giovanni? perfeito, Alan, legal. Esse texto diz assim: Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Versículo 7. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então, estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, né, nem bagagem, no caso, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnicas extras. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Versículo 12. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. 13. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. E os Amém. curavam. Amém. Ô, Giovanni, esse texto aqui é bem conhecido, né? Aquela ocasião em que Jesus Cristo envia os discípulos, os apóstolos, de dois em dois para que eles preguem o evangelho, né? Foi justamente desse Sim, dois em dois que eu acho que saiu a estratégia dos testemunhas de Jeová, né, cara? Eles é sempre estão impossível, de dois viu? em dois, né? E eu ouvi falar, É, Giovanni, que tem pessoas que estão tão carentes de comunicar com as pessoas, conversar com as pessoas e está só esperando até mesmo o testemunho de Jeová bater na porta para oferecer um café e ver gente, conversar com gente e estar com gente, né? Mas eles também, acredito que nesse momento também estão resguardados, né? vendo, né? Mas isso só fazendo uma introdução. Queria ouvir de você aí, a gente falar aqui pelo menos umas três coisas aqui que nos saltam os olhos nesse texto aí. O que que chama a sua atenção? Bom, Alan, esse texto, como você disse, é um texto bastante conhecido, né? E esse texto a gente pode pensar em algumas coisas bem importantes, né? Acho que a primeira coisa que salta aos nossos olhos aí, Alan, é a questão do movimento, né? Eu vejo uma movimentação dentro desse texto, né? E a gente pode chamar desse movimento, né, do primeiro movimento da vida cristã, que é exatamente onde o ponto onde nós estávamos para o ponto onde está Jesus, né? É o atender o chamado do vinde a mim, né? É o chamado do Senhor, é de sair de onde eu estou para estar junto de Jesus, né? Essa voz que nos guia, né? Essa voz de Jesus que nos tira desse ponto da vida onde nós estávamos para junto dele, é uma voz transformadora, né? É uma voz que transformou o nosso coração, transformou a nossa vida e nos fez, nos direcionou até Jesus, nos guiou até Jesus, né? Então eu percebo que essa mudança, né? Esse trânsito, né? De onde nós estávamos para onde Jesus está, esse é o primeiro movimento da vida cristã, né? Que é o chamamento de Jesus, né? Sim. De onde nós estávamos e também, né, de como nós estávamos, né? Era... Opa, Tudo desculpa. bem aí, Giovanni? É normal isso Opa, daí, tá? opa, gente. Tô aqui. É normal, né? Então é uma questão assim de onde nós estávamos e como nós estávamos, né? Que nesse texto é isso mesmo que você falou, Sim. né? Jesus Cristo os chamam para perto de si, né? E aí eu acho que esse é o primeiro movimento da nossa vida cristã, como você apontou aí, nesse momento que a gente deixa as nossas redes, vamos falar assim, né? E vamos até Jesus, sermos transformados, né? Por Ele, né? Transformados à imagem dele, né? Termos a nossa imagem que foi desfigurada, né? Ter a nossa imagem restaurada nele novamente, né? Pelo Senhor. Pode falar, Alan. Eu estava pensando numa questão, né? Que
do convite que Jesus Cristo faz, né? Você citou o vinde a mim, né? Esse Sim. vinde a mim, ele nos atrai, né, cara? A gente foi atraído por essa voz, né? E Jesus, além, sabe quando você recebe, Giovanni, um convite para ir na casa de alguém que você nunca foi? E aí Sim. acontecem duas coisas, né? Pode reparar, você recebe o convite, ó, vem na minha casa. Isso daí não está mais acontecendo, né? Mas em breve, se Deus quiser, vai voltar a acontecer. Vem na minha casa. Vamos Aí voltar. você fala, ok, que dia eu vou, tudo mais. E além da pessoa te convidar, ela te explica como você faz para você chegar na casa dela. Como você tem que fazer para chegar na casa dela, né? Ó, sei lá, venha pela Imigrantes, venha sei lá, venha pela Celso Garcia, enfim. Eu acho que Jesus Cristo faz isso com a gente, sabe? Ele nos convida e, além de nos convidar, ele nos dá o caminho, ele nos ensina o caminho para nós conseguirmos não errar a direção e chegarmos até ele, né? E a gente percebe isso, né? Eu acho que isso é o evangelho, né? Convite. Um ponto importante, né, Lan, que você está falando aí, que assim, essa voz do Senhor que nos guia, né? O texto fala que chamou os discípulos para junto de si. Essa questão do caminho, né? Então, nós temos várias experiências, né, aqui, de pessoas que receberam essa voz de Jesus para estar junto de si, que foram guiados por muitos caminhos que são diferentes, né? Mas a certeza de que a voz do Senhor vai guiando a nossa vida, vai direcionando a nossa vida até chegar a Ele. Amém. E esse chegar a Ele, né, nesse caminho todo, né, de se chegar ao Senhor, é um caminho transformador da alma, do coração, né, da vida como um todo, não só da nossa vida, né, mas de tudo aquilo que nos cerca, desde aquilo que fazemos, a nossa família, né, os propósitos de vida. Então, esse chamado de Jesus para a nossa vida é algo poderoso, é algo muito poderoso e transformador. E não diz respeito de você falou aí um trânsito, né, da gente sair de onde nós estamos e irmos para onde Jesus está, né? Na verdade, não é uma mudança física e geográfica, né? Nós estamos falando de uma forma que talvez figurativa, talvez poética, né, de irmos até Jesus. Isso é uma viagem para dentro do nosso interior mesmo, né, Giovanni? A gente vai até Jesus sem sair de onde nós estamos, né? A gente vai Sim. com o coração, né, cara? A nossa vida se inclina a Cristo. A gente, na verdade, a gente não vai para lugar nenhum. A gente se percebe, se percebe que estamos distantes e percebendo que estamos distantes, nos percebemos que Ele sempre esteve perto. E aí podemos nos encontrar em seus braços, né? Esse ponto aí é importante, Alan, que você tocou, que também assim, né, nós estamos no mesmo lugar, né, vivenciando as mesmas coisas, mas de uma maneira totalmente diferente, porque ao passo que eu ouço essa voz de Cristo, que ela ecoa nos nossos ouvidos, né, a nossa alma ela se enche, e aí o próprio Jesus vai chamar que quando nós ouvimos essa voz, que é a voz do Senhor, que é essa voz do Espírito, nós vivenciamos um momento espiritual profundo, que nós chamamos do novo nascimento, que é essa união do Cristo, do Senhor, com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa vida. E nós chamamos isso desse novo nascimento que dá sentido, né? Agora um outro sentido em direção ao Senhor para a nossa vida. Eu acho que isso é algo bem profundo que você falou aí. O evangelho, né, cara? Esse poder transformador que esse Transformador. encontro marca de uma vez por todas as nossas vidas, né? Esse encontro que se dá com Jesus Cristo, né, cara? É um encontro que marca as nossas vidas. E eu costumo dizer assim que depois que nós encontramos Jesus, tudo muda de tal maneira que a gente sai vivo do encontro com a morte. Quando você encontra Jesus, você encontra a vida. E por ter encontrado a vida, o dia que você encontra a morte, você sai vivo do encontro com a morte.
porque é um encontro transformador para uma vida inteira, né, cara? A gente não. Depois a gente vai ter outras experiências com o Evangelho, outras experiências com Deus, mas esse primeiro movimento da fé cristã que você falou, né, Giovanni? Esse primeiro movimento que a gente vai até Cristo, ele é singular, né, cara? A gente lembra dele, ele é transformador nas nossas vidas, né? Giovanni, para a gente seguir aqui o texto, né? Porque o tempo aqui passa rápido, Sim, você vai perceber, cara. Eu acho que você falou sim. assim, né? O Jesus, nesse texto, ele fala assim: chamou-os para si, chamou os discípulos para perto de si, e depois os enviou, né? Aí você disse que esse chamou-os para si é o primeiro movimento da fé cristã, né? Eu queria Sim. pontuar aqui que depois o os enviou é o segundo movimento da fé cristã, né? Que é essa convicção Bom ponto. da minha missão, né? Eu não fui chamado simplesmente para estar com Jesus, mas eu fui chamado, esse convite também inclui em eu levar Jesus a outras pessoas, né? Infelizmente, por exemplo, eu vejo naquele texto em que Jesus Cristo se manifesta, há uma manifestação ali no monte ali, da Monte da Transfiguração, né, cara? E Sim. aí você tem ali naquela cena Pedro, Tiago e João, né? E eles falam assim: Senhor, vamos armar uma tenda e vamos ficar aqui dentro, porque aqui é maravilhoso, esse lugar é tremendo, né? E às vezes a gente tem essa impressão, quando Jesus chama-nos para si, é um ambiente tremendo. Às vezes esse chamou para si, a gente vivencia ele, às vezes num culto, numa igreja, né? Não na igreja propriamente o prédio, mas na convivência com os irmãos. E a gente está ali naquela comunhão do louvor, naquela comunhão da palavra, ouvindo a palavra, a gente pode fazer como Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Vamos ficar por aqui mesmo, né? Então, esse chamou para si, é muito bom estar nos braços de Jesus, é muito bom gozar dessa comunhão com Cristo, e a gente pode se dar também, se chegar e falar assim, não, aqui tá bom, é isso que eu quero, né? E aí a gente se torna um egoísta em relação a tudo que estamos vivendo, a gente priva Sim. outras pessoas de viverem o que nós estamos vivendo, de sentirem o que nós estamos sentindo, de ter as experiências que nós estamos tendo. Então, no primeiro movimento, eles vão até Jesus. E aí, opa, peraí, agora vocês vão, né? Então não é para ficar aqui, não é para ficar dentro da igreja, incubado aqui dentro da igreja, só recebendo, não, mas é para nós irmos agora e compartilharmos dessa fé, né? Eu vejo, você falou do primeiro movimento, eu queria então falar Sim. esse daí como o segundo movimento, assim, se a gente podia chamar assim, né? Legal. Eu percebo que nessa tua fala, ela acho que tudo é uma coisa, acho não, né? Tudo é uma coisa só, é indissociável, né? Então, Ótimo. assim como o caule e a raiz, né? Então, isso é indissociável. A gente está falando aqui de uma maneira didática mesmo, né? Como você disse. Mas ser chamado por Jesus e ser enviado, né? Eles fazem parte dessa missão, né? A Missio Dei, né? Então, um ponto importante também é que quando nós somos enviados, os discípulos é que vão, né? Então, quem é enviado é minha vida é enviada. Minha vida é enviada de tal forma que ela possa testificar desse Cristo, do Cristo, desta voz que me chamou. Ou seja, né, nós carregamos uma mensagem, né, só que essa mensagem é testificada com a vida. Então, eu entendo que o nosso grande desafio é que no testificar do Evangelho, nossa vida vai primeiro. Sim. Então, o grande desafio é que as pessoas percebam mais Cristo em mim do que o Giovanni. Que as pessoas percebam Cristo, né, no Alain do que o Alain. Então, olhando para o Alain, fala, puxa, é o Alain de fato. Mas o que ele está fazendo, a vida dele é uma vida maior, é uma vida sublime, né? Tanto é que em Atos dos Apóstolos, né, os discípulos são chamados de pequenos cristos, aqueles que carregam essa imagem de Jesus. Então, nós somos chamados exatamente para irmos, para sermos enviados e testificarmos com a nossa vida. E esta vida que a gente testifica é exatamente essa voz que carregamos dentro da alma, o evangelho que carregamos dentro da alma, que nos transformou, que tem nos guiado e que, nesse exato momento, fez uma transformação
poderosa e profunda em nós, da nossa vida. Então a gente testifica com a alma e o desafio de que a gente precisa mostrar a nossa vida, né, Jesus na nossa vida. Amém, cara. O que você falou é verdade. Às vezes a gente pensa que anunciar Jesus diz respeito a uma voz apenas, né? Falar, né? E não é só falar, né? O falar ele é importante, é o proclamar, né? Mas não é só o falar. Na verdade, o falar devia ser uma testificação, né? Eu estou falando para que o que eu estou dizendo testifique com o que eu estou vivendo. E da mesma forma eu estou vivendo, porque o que eu estou vivendo testifica com o que eu estou falando. São duas coisas, né? Eu acho que esse anunciar o evangelho hoje é muito isso que você falou mesmo, cara. É um anunciar com a vida. E aí, Sim, sem por onde a dúvida. minha vida passa, eu sou um anúncio, né? Eu me tornei um anúncio, porque como você falou aí, eu me tornei um Cristo menor, né? Um cristinho, né? Porque às vezes cristão é muito amplo o tipo de vida que eu estou vivendo. Eu sou mais um cristinho, né? E Cristinho. aí, por onde eu ando, as pessoas têm que olhar para mim e verem Cristo nas nossas vidas, né? Verem Cristo na minha vida, né? E eu percebo isso assim, né? Às vezes a gente condiciona muito essa questão missão, né, cara? Esses discípulos aqui, esses apóstolos, eles saem e logo mais tarde eles retornam, né? Eles não saem de uma vez por todas para ir para outro país. Não que essa missão de ir para outro país não seja importante, mas às vezes a gente ficou muito tempo, acho que a igreja pecou nisso, ficou muito tempo pensando na missão além do mar e esqueceu a missão do outro lado da calçada, da rua onde você vive, né? Que é importante isso, né? E aí a gente pode anunciar Cristo agora, vivendo o Cristo dentro da nossa casa, vivendo o Cristo dentro do elevador, vivendo o Cristo no açougue, né? Vivendo o Cristo na padaria, né? Desde que a gente passa a ver toda a nossa vida com um propósito missional, né? Ou seja, esse óculos aqui é missão. Então, tudo que eu vejo através desse óculos, eu vejo como uma chance, uma oportunidade Então, de eu realizar a missão, né? E aí eu até brinquei uma vez numa pregação, não sei se o pessoal vai lembrar, eu falei, quando você vai na padaria, você estava nesse dia? Falei, quando você vai na vamos lá, vamos ver padaria, se eu... quando você vai na padaria, você vai comprar pão ou você vai ver o padeiro, né? Porque Sim, está... Verdade, a gente vai na verdade, padaria para verdade. comprar o pãozinho. Mas pela ótica da missão, quando eu passo a ver a minha vida toda como uma vida em missão, eu também vou na padaria ver o padeiro, porque quando eu vejo o meu simples bom dia, pode comunicar alguma coisa a ele do tipo de vida que eu vivo, entendeu? O que você falou aí, Alan, é bem, bem interessante, né? Eu vivencio, né? Vivenciei muito com pessoas que testificaram já em alguns momentos que ela está explicando alguma coisa para alguém, né? Falando alguma coisa para alguém, seja para o padeiro, né? Ou até para o frentista, né? O pessoal do posto de gasolina que está atendendo a gente, qualquer lugar. E aí eu passo que a pessoa fala, né? E aí a pessoa retorna no diálogo dizendo o seguinte, mas, puxa, só o fato de você falar me trouxe tanta paz, né? Então, assim, essa testificação de que o Cristo está em nós, nós não estamos nem pregando, falando da Bíblia de Gênesis, Apocalipse e tudo mais, mas essa testificação na outra pessoa de que, assim, de fato, Jesus está em nós, né? Ô, cara, você falou isso daí, agora eu lembrei de um amigo meu que eu viajava bastante com ele, não sei se o Gustavo está nos assistindo ainda, o Marcelo, né? E eu viajava com ele, a gente dividia o volante, né? Ele começava dirigindo, né? E aí depois parava o carro, né? A gente viajava para Mato Grosso, vários lugares de carro. Aí eu assumia o volante e ele ia para o banco do passageiro. Aí ele queria dormir, ele falava assim, cara, começa a contar aquelas histórias de Jesus que você estava contando para mim, que me dá uma vontade de dormir quando eu ouço, cara. Mas eu acho que não era, ó, o Gustavo tá aí, ó, o Marcelo, Gustavo. A gente ia pro Rio de Janeiro, Legal. ele me lançou essa, cara. Falou, cara, me dá vontade de dormir quando você conta, mas assim, né? Eu fiquei pensando, né? O que dá vontade, tudo na gente que dá vontade de dormir é bom, cara, né? Uma música, às vezes, um filme que dá, se dá vontade de dormir, Exatamente. dormir é um santo ritual, vamos falar assim. Dormir é bom demais. Eu fiquei 2 noites sem dormir aí, passei mal esses tempos, com ansiedade e tudo mais. Então, dormir é um santo remédio. Se dá vontade de dormir, é excelente. Ô, Giovanni, Legal. cara, muito ruim aqui uma coisa. O Instagram nos deu 2 minutos aqui, cara, pra Puxa gente vida. terminar, porque a gente só tem 1 hora aqui.
Acho que a gente podia terminar você falando alguma coisa. Desculpa até que eu acabei falando muito, você não apareceu muito aqui. Assim, eu já estou acostumado a falar aqui, né? Era melhor ter te ouvido mais. Mas você tem um minuto aí, Giovanni. Ora por nós. Fala mais alguma coisa. Se quiser concluir alguma coisa do que a gente disse aqui, eu acredito que dá tempo. De forma bem rápida, um outro ponto também dentro desse texto é que Jesus dá algumas instruções para os discípulos, né, para pregar. E essas instruções é para não levar uma série de coisas, né? Também entendo que a gente não precisa de tantas bagagens, né? A gente não precisa de titulações, ser missionário, evangelista. A gente precisa testificar com a nossa vida, né, a respeito de Jesus. E eu acho que esse é o ponto central, né? Também mais um ponto. Bom, estou imensamente grato também por esse momento de oportunidade, né, de compartilhar com vocês. E vamos seguir, né, para finalizar. 30 segundos. 30 segundos? Então, vamos orar? Podemos orar? Podemos.